Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e a todos os ouvintes da Palavra de Deus com a boa tarde de salvação, ou a boa noite, ou uma boa madrugada quando esse vídeo chegar até você, que você possa ser beneficiado pela Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela sempre traz benefícios para nós. Que você escute a Palavra para que ela venha beneficiar a sua alma, seu espírito, e você seja servo do Senhor. Deus possa te abençoar em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Você ouvinte da Palavra de Deus, você inscrito no canal, Deus te abençoe. Dê mais like, irmão. É muito pouco like que os irmãos dão. Que os irmãos venham visualizar os vídeos para a glória de Deus, irmão. Não é para mim, não. Eu preciso ganhar você para Jesus. Somente você ouça a palavra de Deus. E nós amamos, irmão. Amém? Que você que vai dar like também possa se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Em nome de Jesus, faça comentário também, sem problema nenhum. Mas se inscreva no canal, irmão, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus de hoje, irmão, é lá na epístola na carta de Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos, né? Que fala escravos de Deus. No capítulo 6, a partir do verso 15. Que diz assim, ó. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando? Que não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes você é uma crente, é um servo do Senhor, e uma vez que vai para a igreja, conheceu Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, isso é a verdade. Mas muitas das vezes você acha que por estar na igreja, não precisa se livrar mais das maus obras, das trevas, né? Desfazer das coisas que não prestam, as coisas que acabam com a sua alma e com o seu espírito. E vai te levar para o inferno. Então aqui está dizendo que não é para nós continuar mais pecando. O apóstolo Paulo está falando aqui para os judeus, né? Aqueles que aceitaram Jesus, só porque agora estavam debaixo da graça. Isso quer dizer, só porque está debaixo da graça, que não dá a liberdade, que nos dá uma liberdade, e nós continuaremos na velha vida de pecado. E continuaremos debaixo do pecado, porque estamos na graça, né? Porque agora a graça, ela é uma coisa que muitas das vezes não pune a gente de imediato, né? Com a morte, né? Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz que nós não devemos continuar, porque nós estamos debaixo da graça, não devemos mais continuar pecando. Não devemos mais viver fazendo mal, né? Pela graça de Deus. É claro que não. Ele está falando aqui, ó. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando? Porque não somos mais controlados pela lei? Né? Ele está falando para o judeu. Vamos continuar pecando? Vamos continuar no pecado? Porque agora não somos mais controlados pela lei? Né? Porque a lei fazia um controle. Né? Se pecasse, você tinha que pedir perdão. E tinha pecado que era para a morte. Por exemplo, pecar em adultério. Quando o homem adulterava com a mulher, os dois morriam. Quando era pego uma mulher, muitas das vezes, tendo relações com animais, morria ela e morria o animal também. Era morto, né? Hoje a graça não te mata imediato. Você pratica esse pecado, mas ela não te mata, né? Você vai acumulando, não pede perdão, porque hoje você não faz mais um sacrifício de animal, porque um sacrifício foi feito por você em seu lugar. E se você aceitar esse sacrifício e confessar os seus pecados, que é a graça de Jesus Cristo, ele é a graça de Deus, né? Você alcança a graça do Senhor, que é Jesus, lhe será perdoado os seus pecados, e você será perdoado, mas não deve continuar pecando. Porque a Bíblia diz que se continuar pecando, meu amigo, e você morrer no pecado, infelizmente, você pode ser lançado nas profundezas do inferno, junto com Satanás, né? Aí o verso 16, ó.
Pois vocês sabem muito bem que quando se entrega alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravo dessa pessoa que você obedece. Você está vendo aqui? Quando uma pessoa se entrega para ser escravo de uma outra pessoa na época, ela era escrava daquela pessoa porque ela se entregou àquela pessoa. Então aquela pessoa, ela vai ser escravizada por aquela pessoa. Aquela pessoa vai ter um direito, né? O direito lógico de escravizá-la, fazer dela o que bem entender, né? Porque ela agora é escrava dela, né? É escrava dela. Aí diz aqui, ó, assim sendo, assim vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte. Mas diz aqui, ó, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo vocês podem obedecer o pecado que produz a morte, ou pode obedecer a Deus e ser aceito por ele. Então aqui está dizendo, ó, aleluia Jesus, você pode ser escravo do pecado e ali você pode ser escravizado pelo pecado. Você se torna escravo do pecado. Esse pecado vai te escravizar, né? Vai te escravizar. Mas aqui está dizendo que o pecado produz a morte. O pecado produz a morte. O pecado produz a morte. Uma vez que você aceitou Jesus, você tem que abandonar o pecado. Porque se você continuar no pecado, você realmente já morreu. Porque o pecado, ele produz a morte, ele não produz a vida, né? O pecado mata. O pecado mata. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas aquele que obedece a Deus é ser aceito por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já não obedecem de todo o coração à verdade que estão nos ensinamentos que receberam. Está vendo aqui? Aleluia, Jesus. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão no ensinamento que receberam. Quer dizer que eles agora, que eram escravos do pecado, agora eles foram aceitos por Deus, e agora eles receberam, aleluia. Então, nos ensinamentos que receberam, vocês foram libertos do pecado. Através do ensinamento que receberam, está dizendo aqui no verso 18, que eles foram libertos do pecado. Se tornou escravo de Deus. Está vendo? Pelo ensinamento que receberam, pela palavra do Evangelho, pela epístola que o apóstolo Paulo estava escrevendo para eles, está dizendo agora que vocês receberam o ensinamento a respeito de Jesus, que ele é o perdão dos nossos pecados, agora vocês são, aleluia Jesus, agora vocês foram libertos, né? Agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Quando uma pessoa se torna escravo de Deus, significa servo de Deus, ele agora não convive mais com o pecado. Ele abomina o pecado. Ele larga o pecado de uma vez. Porque o pecado traz consequências terríveis. Que nós vimos aqui no livro de Josué, capítulo 7, né? Capítulo 7, e o verso 10 e o verso 11, aleluia Jesus, que ali um homem pecou. Eles foram espiar a cidade de Aias, né? E ali eles falaram assim, não precisa enviar muita gente para não cansar o povo, umas 2.000 ou 3.000 pessoas, basta para nós tomar a cidade. E assim, Josué mandou. Mas no acampamento, alguém pecou. Lá no acampamento, alguém pecou. Alguém pegou alguma coisa que era anátema, né? Era anátema, era uma maldição. Tinha que ser destruído. Mas ele, como é que se diz assim? Por o querer enriquecer-se, pegou a capa babilônica, cunhas de ouro, e escondeu na sua tenda. E ali Deus falou que não era para ver isso aí, que não era para eles não pegar coisa anátema, né? O que aconteceu? O povo foi derrotado, morreu 36 pessoas ali, naquela guerra. Aí Josué pegou e se prostrou. Josué se prostrou, colocou o rosto no chão, junto com os anciões,
E Deus falou para ele assim, ó. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o teu rosto. Né? Israel pecou, até transgredir o meu conserto, que ele tinha ordenado. Tá vendo aí? Ele tinha transgredido, Israel tinha pecado, e por causa do pecado trouxe consequências. Trouxe consequências. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acã escondeu ali o pecado dele, debaixo de uma capa. Escondeu no chão. Escondeu ali debaixo do chão, na sua tenda. Acã escondeu. E as consequências não só veio para Acã. As consequências veio para toda a congregação de Israel. As consequências veio para todo mundo, porque uma pessoa pecou e todos agora estavam pagando um preço, um alto preço. Josué se levanta e Deus manda que ele agora santificasse o povo. Santificasse o povo. Para saber quem havia pecado. Aleluia, Jesus. Aí diz aqui, ó. Josué pelo menos chegara a um lugar certo. Desesperado com recente derrota da nação pela a pequena cidade de Aia, Josué e os anciões de Israel realizaram um ritual de arrependimento. Ele agora realiza um ritual de arrependimento. Aleluia, Jesus. Quantas vezes que a gente praticamos o que é errado e não se arrependemos? E quando dizemos que se arrependemos, não pedimos perdão. Que arrependimento é esse? Como é que você peca e não pede perdão? Como é que você erra e não pede perdão do seu erro? Já há pastor dizendo que não precisa não, está pedindo perdão direto mais não. Não precisa não. Quem falou para você, seu atribulado? Quem falou para você? Você é um homem atribulado. Quem falou para você que nós não devemos pedir perdão de dia após dia dos nossos pecados? Quem colocou isso na sua cabeça? Qual foi o feiticeiro? Qual foi o feiticeiro que colocou isso na sua cabeça? Eu quero que você me explique qual foi o feiticeiro que colocou na sua cabeça que nós não precisamos mais pedir perdão. Você acha que o pecado é quando você comete com o corpo? Há pecado que você comete fora do corpo. E há pecado que você comete com o corpo. Há pecado que você comete no pensamento. Há pecado que você comete falando. E há pecado que você comete praticando. Todos devem ser, você deve se arrepender de todos e pedir perdão. Ou você, quando aceitou Jesus, você deixou de ser um pecador? Fala para mim você, pastor. Fala para mim você. Quando você aceitou Jesus, você parou de pecar? Ou você continua um pecador ainda? Aí não precisa mais pedir perdão, seu atribulado. A igreja está cheia desses pastores vagabundos. Você parece que está no doutrina do Nicolato, que dizia que uma vez salvo, era salvo para sempre. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí já vai uma para você, seu pastorzinho que precisa aceitar Jesus. O que era pecado ontem é hoje também, pecador. Josué e os anciãos de Israel realizaram rituais de arrependimento. E ali permaneceram até a tarde. E o Senhor, porém, ficou impressionado com o choro e lamentação do povo. Aí ele diz aqui, levanta-te e ordena a Deus. O problema era o pecado. Uma vez encontrado o pecador, é removido o pecado do acampamento. E o problema seria solucionado por Deus. Não precisava que Josué se prostrasse naquele momento. Queria que ele eliminasse o pecado para que a nação pudesse avançar.
Às vezes nós não obtemos êxito por causa do pecado não confessado na igreja, não confessado às vezes diante de Deus, diante do altar. Aí a igreja não avança. É por isso que está desse jeito a igreja. De noite a pessoa é santa e de dia é uma atribulada no meio da rua. De noite está na igreja louvando, engrandecendo, mas durante o dia está se prostituindo. Ainda tem aquele que diz que não precisa mais confessar, mas o que Deus falou aqui para José, não é para você ficar prostrado não, se levanta. Você tem mesmo é que tirar o pecado do meio do acampamento. Por que a igreja hoje ninguém é mais batizada com o Espírito Santo? É por causa do pecado não confessado na igreja. Ninguém mais se importa mais com o pecado. O pecado tem sido um doce bocado para muitos. O apóstolo Paulo falou quase 2000 anos atrás que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, pastorzinho. Quando se ora, se chega ao lugar certo. Mas isso é apenas o começo. Como parte da conversa com Deus, você vai e ouve a sua palavra e falará ao coração, ele revelará o pecado. Ele revelará os pecados que deve ser confessado. A ação que deve ser tomada é mudança, que deve ser feita ao ler a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! É por isso que muitas igrejas, ninguém já não prega mais a maneira que era para pregar. Tem que escolher pregador que prega maciamente. Para com isso, tem que ser pregada a palavra para que a pessoa venha deixar aquilo que não presta. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que não alcança e não deixa, aquele que não confessa e também não deixa, ele não vai alcançar a misericórdia não, porque encobre as transgressões, não vai prosperar. Aí você diz, mas o meu amigo era de carro novo, a minha amiga era de carro novo, aleluia. Ele está dizendo, meu amigo, que você não vai prosperar espiritualmente, ver a vida dessa pessoa espiritualmente como é que ela vive, você não vê ela falar uma língua estranha, você não vê ela dar glória a Deus, você não vê, aleluia, a única coisa que ela faz, aleluia, é viver no pecado e na luxúria, dia e noite, noite e dia. O que se deve confessando as ações que devem ser tomadas, é a mudança que deve ser feita. Ao ler a palavra de Deus, santificares de que desejo que você fará, que você faça embora e seja bem, persiste em ler, orar, buscar. Também precisamos agir, especialmente no que se refere ao pecado. Quando Deus lhe revelar o pecado, levante-se e confesse e faça qualquer mudança necessária. Afinal de contas, você tem mais batalha à frente e precisa estar preparado. Aí você vem para a Bíblia e começa a ler. Vai para a igreja e começa a ouvir a palavra de Deus. A palavra que é para pregar para o homem, aleluia, para a mulher. Teu desejo de mudança. Aí hoje diz, não, mas não pode pregar assim mais não, que é para um casamento do povo. Aí você está levando o povo para o inferno, filho do cão. Quem já via para Deus com medo de ninguém? Só na sua cabeça que é para Deus põe medo. A palavra faz você ter força. Ela revela que você está errado.
A palavra faz uma limpeza no seu coração. A palavra revela que você está errado, que você precisa mudar, que você precisa deixar o que não presta, senão você vai para o inferno morar com Satanás. Não vá nas ideias desses teólogos sem vergonha, não. Para com isso. Eu vou ler de novo aqui. A palavra de Deus cientificará de quem deseja que você faça, embora e seja bom. E persistir em ler, orar, buscar também. Precisamos agir, especialmente no que se refere ao pecado. Quando Deus lhe revelar o pecado, levante-se, confessa e faça qualquer mudança necessária. Afinal de contas, você tem mais batalha à frente e precisa estar preparado. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a buscar dentro de você onde você está errado. Você começa a buscar dentro de você onde você está pecando. Aleluia. Aí você, mais que depressa, se levante. Confesse o seu pecado. Fala que você está errado diante de Deus. Fala para Ele que você é um pecador, que precisa mudar. A sua diretriz, a sua direção precisa ser tomada pelo Espírito Santo. Aí quando você faz isso, aleluia, você já tem uma batalha pela frente até o final. O que a Bíblia diz que é aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer até o fim crente, fiel, obediente, santificado na palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, ó. Pois o salário do pecado é a morte. Se você continuar pecando, que já está morto. Você já está morto, porque você não pede perdão. Você não pede perdão dos seus erros, já está morto. Acã. O que aconteceu com Acã? O pecado foi revelado na congregação. O pecado foi exposto. Foi tirada a capa de cima do pecado. E quando se retira a capa, estava lá o pecado. Quando foi tirada a cobertura que cobria, que ocultava o pecado. Aleluia, quando tirar a capa, vira o pecado de Acã. O pecado estava debaixo da capa. O pecado estava debaixo da capa. Qual é a capa que você tem vestido? A de Elias ou a capa de Acã? Que tipo de capa você tem vestido? Aleluia, Jesus. Muitos na igreja ainda estão vestidos com a capa de Acã. Mas Eliseu, ele se vestiu com a capa de Elias. Porque ali, aleluia, não tinha sujeira. Era uma capa poderosa, uma capa que não guardava sujeira debaixo. Uma capa que não ocultava o pecado. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que confessa o seu pecado diante de Deus. Bem-aventurado é o homem que Deus não oculta mais o seu pecado, porque Ele perdoa. Quando o homem vai, tira a capa e mostra o pecado para ele. Aqui o meu pecado é esse, Senhor. Esse é o meu pecado. Esse é meu erro. Me perdoe. A partir de hoje eu não porei mais a capa sobre ele. Mas meu pecado vai estar exposto diante do Senhor. E eu pedindo perdão para que o Senhor me perdoe. Acã trouxe consequência no meio da congregação. Acã trouxe muitas consequências no meio do povo de Deus. O povo foi derrotado dentro de Aia por causa de um pecado de um homem só. Após o pecado foi aleluia, confessado, apesar de ter confessado, aleluia, mas, aleluia, no concerto, Deus tinha falado que não era para ele pegar coisa amaldiçoada e ele pegou. A punição do pecado de Acã foi a morte, não só dele, mas de toda a família, até os animais morreram. Como um sinal para, aleluia, para mostrar para os outros tomar exemplo. Hoje parece que você não está morto, mas se você continuar no pecado, o lago de fogo te espera. O lago de fogo te espera. Se você continuar pecando com a sua ignorância, sem querer, aleluia, confessar e deixar. Aleluia. A Bíblia diz aqui, mas agora vocês foram libertos do pecado. Como é que você foi liberto do pecado e vive ainda pecando? Que libertação é essa? Quem foi que, aleluia, qual foi o Jesus que você aceitou? Quem foi que você aceitou como Salvador da sua alma? A Bíblia diz no capítulo 8, e verso 31 e 32 de João. Conhecerei a verdade,
e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Você conhece a verdade? Então você está liberto do pecado. Como é que você diz que conhece a verdade e vive no pecado? Você nunca conheceu Jesus. Você nunca conheceu Jesus. E Jesus que você conhece, eu conhecia lá no mundo. Mas quando eu conheci ele aqui na igreja, eu tive que abandonar o meu antigo senhor, que era Satanás. Eu tive que abandoná-lo. Porque as obras dele me arrastavam junto com ele para o inferno. Mas eu conheci Jesus. E a obra de Jesus me leva para o céu, onde ele está à destra de Deus agora. Aleluia! A Bíblia diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, mas livre do pecado. Eu não entendo como é um negócio desse. Não, agora vocês estão livres. Livre para quê? A maioria está livre para ver pecando. Porque ele fala isso, mas o povo vive pecando. Está livre para adorar atribulado. Está livre para ser santo atribulado. Deus dá ajuda para você ser um santo servo dele, uma santa serva dele. Para de falar da vida alheia, com a sua língua grande. Isso também é pecado. Se você não deixar, você vai para o inferno com a sua língua e tudo. Ou está achando que porque você é uma velhinha, você é um velhinho, você vai impressionar Deus? Não vai não. Não é com abajulamento que impressiona Deus. O que impressiona Deus é um coração arrependido, é um coração contrito. A Bíblia de Deus não negará. Deus não negará essa pessoa. Aleluia, Jesus. Aí diz aqui, ó, mas agora vocês foram libertos do pecado. São escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. O resultado que vocês têm é vida eterna. Você viu aí? Você está vendo aí o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando você era escravo do pecado, aleluia, você estava sujeito à condenação. Era inimigo de Deus por natureza, a Bíblia diz. Mas agora que você deixou a senhoria de Satanás, que te levava a praticar a imoralidade, que te levava a praticar o adultério, a prostituição e a mentira e a falsidade, as hipocrisias, a bebedeira, os homicídios, as mentiras de Satanás, aleluia, o homossexualismo, o lesbianismo. Sabe por que você praticava essas coisas? Porque o seu senhor era Satanás, o seu senhor era o príncipe dos demônios, era o príncipe das trevas, era o seu senhor. Aleluia! Aí você vivia debaixo da senhoria dele e praticava o que ele te mandava praticar. Mas agora que você mudou de senhor, você mudou de senhoria, o seu senhor agora é Deus, é o Criador do céu, o Criador da terra, ele agora é o teu senhor. Aleluia! Não devemos mais permanecer no pecado, nem praticando aquilo que desagrada a Deus. Não devemos. Porque a Bíblia está dizendo aqui, mas agora vocês foram libertos do pecado, são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. O resultado é que vocês têm, que vocês terão é vida eterna. Se você viver uma vida dedicada a esse Senhor chamado Jesus, esse Senhor chamado Deus, agora, aleluia, o que vocês ganham com isso é vida eterna. Ganharão vida eterna. Com Ele no céu, prazeres eternos com Deus. Em maneira nenhuma, abrir em lugar nenhum, manda você permanecer no pecado, nem praticando aquilo que não presta, vaidade, toda obra de Satanás. A Bíblia não manda você viver praticando ela, manda você deixar ela, para que tenha vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu aí? O presente de Deus é isso aí. Eu vou ler de novo para você entender. Aleluia, Jesus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito
é um presente gratuito. É de graça. Deus nos dá um presente. Qual é o presente de Deus? É a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele é a vida eterna. E nós devemos se unir a Ele. Quem vive unido com o diabo é desprezo, é condenação eterna. Mas quem vive unido com Cristo é vida eterna. Aleluia! Através desta união com Ele. Deixa o pecado, porque o pecado vai te arrastar para o inferno. Eu peço que Deus te abençoe e que Deus te dê vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.